Gente, coloquei no início, né? Pra o início do vídeo todo mundo acaba vendo. Não sei se vocês estão acompanhando. O Jair passou aí por vários procedimentos nos últimos dias. Mal teve alta. Teve o pedido de prisão domiciliar negado, né? O Pedro III nega pedido de defesa de Bolsonaro para ficar em prisão domiciliar. O ministro afirma que defesa não apresentou fatos novos e diz que quadro clínico é de melhora. Então você vê curiosamente, né? Se é de melhora é porque ele estava ruim. Então ele estava preso, sofrendo. Aí agora está melhor. Se ele estivesse em casa, né, talvez não estivesse nesse quadro, né, tão ruim. Enfim, sem impedimentos para cumprimento de pena em regime fechado. 70 anos de idade, do jeito que tá. Tortura, né? Bolsonaro recebe alta hospitalar e retorna à PF. Nem esperou. Tem que ir lá que é pra ver se ele sofre mais. A Fabiana Barroso coloca ali, né? Agora, Bolsonaro tem alta hospitalar e retorna à PF. Ex-presidente passou por 4 procedimentos em uma semana. Tá zero, né? 70 anos de idade, todo um histórico por conta da facada, 7 cirurgias prévias, mas não, manda pra cadeia aí, vamos lascar com ele. Aí a Fabiana diz, né? Bolsonaro retorna neste momento sair da superintendência, né? Após Dom Pedro III ignorar as recomendações médicas e negar a prisão domiciliar humanitária a qual o Bolsonaro teria direito. Bolsonaro não é o Collor, não é o Lula, né? Bolsonaro é Bolsonaro. E ao lado ele não diz, né? O inédito caso da pessoa que fez 4 cirurgias em uma única semana, com alta em 24 horas após a última e com seus médicos olhando para o chão enquanto falam. Esse daí é o quadro do Jair, né? Se você acha que isso aqui é errado, você é golpista, você é extremista, você é contra o Estado Democrático de Direito, você não pode ter voz, você é um radical. Aí vem o William Vac. A atuação do Supremo no escândalo do Banco Master terá consequências eleitorais. Se não tá claro na manchete que ele tá falando do bolsonarismo, até o final ele vai deixar isso claro. No subtítulo ele já fala assim, ó. Degradação da imagem do Supremo, ao contrário do que criam alguns de seus integrantes, não é mais uma questão circunscrita a golpistas ou direita extremista. O principal resultado até aqui da operação montada no Supremo para tratar do escândalo do Paquito é acelerar o descrédito da instituição. Um fator que as agências de risco político internacionais já apontam como relevante para a campanha eleitoral do ano que começa. Nesse acentuado processo de desgaste, continua sendo decisiva a contribuição de alguns de seus integrantes, pois é a partir da conduta deles que a instituição está sendo vista como um todo. Obviamente que a instituição não é um indivíduo. Agora, é curioso assim, não de alguns quantos. Porque fica parecendo que é pouco, né? Fica parecendo que é pouco, né? E aí tem uma atuação que você não reclama. Até do Mendonça. A direita tá reclamando. Mendonça tem uns momentos aí que se passa aí feio, né? E vide agora essa última aí trabalhando pela aprovação do Messias. Pelo amor de Deus. Assim, se o Mendonça já tá sendo alvo de críticas, imagine os outros. E fica parecendo que não. Foi só um ali. O resto da instituição é maravilhosa, né? Ninguém erra. Nada de relevante se obteve, além do que a defesa dos investigados, esclarecimentos públicos por parte do Banco Central já haviam dito. Ele tá falando da criação no final, né? Mas foi devastador nesse episódio específico o espetáculo da pressa, improvisação, caprichos e empenhos pessoais de um ministro transformado em investigador de um setor, né, o financeiro, do qual ele notoriamente pouco entende. Já saiu em defesa dos bancos. Dando ordens remotamente de casa, isto é, de um resort de familiares. O efeito foi de levantar sobre o próprio Supremo uma pergunta que jamais deveria ser cogitada sobre uma Corte Suprema, sobre quais seriam, no fundo, seus objetivos ao se dedicar ao escândalo do Master. Quem também fechou o ano se questionando isso foi o Mário Sabino lá do Metrópolis. Tem mais de um jornalista no consórcio se perguntando, né, quais são os interesses. É aí que entra a questão político-eleitoral. Quem conseguiria dar um jeito? E de que maneira nisso tudo? Quem, rapaz? Quem é? Deve ser o Tarcísio. Deve ser o Zema, né? O Ratinho Júnior. Né? Que deve dar um jeito. O Caiado. O Caiado vai dar um jeito aí. O Boulos. Vamos eleger o Boulos pra ele dar um jeito nisso. O Lula também, né? Acho que a resposta é muito óbvia, né? Acho que só o bolsonarismo vem se colocando como a grande força contra o que está isso daí.
sem querer fazer concessões. E a maneira passa pela maioria no Senado, né? Assuntos tratados por cortes supremas, aborto, por exemplo, sempre fizeram parte de embates políticos partidários. Mas o que está em disputa agora é o próprio papel e atuação do Supremo. A degradação da imagem do Supremo, ao contrário do que criam alguns de seus integrantes, não é mais uma questão circunscrita a golpistas ou direita extremista. É um fenômeno de grande magnitude e sedimentado muito além das camadas de elites econômicas, tornou-se um fator relevante na composição do descrédito geral e já bem antigo em relação a instituições como o judiciário. É evidente que esse fator contribui diretamente para bandeiras políticas da oposição ao atual governo, tradução, para os bolsonaristas, cuja existência é diretamente associada ao Supremo. Qualquer marqueteiro político reconhece que nesse ambiente a bandeira da defesa da democracia tem menos força do que suspeitas de grandes interesses pautando o comportamento de integrantes do Supremo. Como qualquer marqueteiro político sabe, relevante aqui é a percepção pública dos acontecimentos, pois essa perseguição o verdadeiro fato político e essa percepção que vai guiar o voto. A bandeira bolsonarista tradicional anti-Supremo era vista como um arroubo radical, fútil e antidemocrático. Mas o tempo foi passando. O vocabulário político alemão, que alguns ministros conhecem bem, ele está falando do Gilmar Mendes, que adora os alemães, define o perigo do que está acontecendo. A postura bolsonarista virou Salonsfähig, nem como é que se fala isso, ou seja, tornou-se plenamente aceitável. É mesmo, é? A postura dos bolsonaristas tornou-se aceitável? Rapaz, que coisa, viu? Olha o que o Samuel Pancha diz, ó. O dia em que Dom Pedro III apareceu em um grampo da Polícia Federal, quando ainda não era ministro do Supremo. Lá vai, né? Já começou mal. Em novembro de 2015, Dom Pedro III ligou para um desembargador do TJ de Minas, que era investigado por supostamente ter uma funcionária em seu gabinete que não exerceria suas funções e devolvia parte do salário ao magistrado. Dom Pedro III era secretário de Segurança Pública de São Paulo e não podia advogar, como ele próprio assume na gravação. No entanto, ele revela que contatou diversos ministros do Supremo para votarem pelo arquivamento de um processo aberto no CNJ contra um desembargador. Aí que vem agora a insinuação, ó. E por que isso tem relevância hoje? No caso do Banco Master, Dom Pedro é acusado de fazer lobby, a mesma acusação que o ministro sofreu quando essa interceptação telefônica foi divulgada. No caso de 2025, Dom Pedro III nega ter atuado em favor do Banco Master. Só para vocês verem o que é que o Samuel Pancha postou, eu discordo. Alô? Oi, Alexandre, tá bom, meu amigo? Opa, tudo bom? Como é que tá? Como é que tá a luta aí? Tamo aí, né? Aqui vai ter jogar terça o mandato? Isso, vai terça. Uai, pode ficar tranquilo, viu? Eu tive semana passada, eu até, sim, falei que tava demorando um pouco, eu acabei encontrando o Toffoli, e hoje eu tive com ele aqui em São Paulo, que eu teve encontro dos presidentes e corregedores de todos os TRS, com ele. E eu fui convidado para dar uma palestra cedinho, bati um papo com ele, então não vai ter novidades. E o Gilmar, eu vou falar, o Gilmar vem à noite aqui para esse encontro também. Daí eu troco uma ideia com ele, mas ele não falou que não, assim, sabe que cabeça de juiz, essa cabeça louca de vocês, né? Mas é bom tirar da frente. Curioso, né? Dom Pedro III, em 2015, falava, essa cabeça de juiz, né? Vocês são tudo doido. Essa cabeça louca de vocês. Ele falou isso em 2015. Que viagem, ué. Rapaz. Quero começar a fazer campanha para você para STJ, porra. Pois é, tem que tirar na minha frente, eu preciso. Tem que tirar da frente, senão o povo começa a encher o saco, né? É, exatamente. Mas aí você não pode estar lá, né, ou vai estar? Não, eu não posso. Eu tô licenciado. Deve entrar, porque o Toffoli é o presidente da turma. Então, se ele liberou, ele vai faltar, né? Sim. É o Toffoli, o Gil Marcos, que eu vou falar com ele, o Celso, a Carmen e o Teori.
A teoria é juiz. A Carmen é uma Carmen conhece a gente aqui. Então, a Carmen é daí, né? É daqui, conhece a gente aqui. Sabe, conhece minha história aqui, né? Ela me conhece, pelo menos. Se você tiver alguém para se lembrar ela só, não é ruim. Pois é, vou tentar ver se eu consigo. Essas coisas sempre são. Sempre é bom. Não vamos bobear no finalzinho, né? Exatamente. Mas e o que você acha? Você já tiveram com todos, né? Teoria, com ela, com... Não, sim. Assim, não... Eu próprio vou falar, pedir, apesar de não estar, né? Mas ele vai estar no jantar hoje, dos presidentes, eu vou pedir pro Lewandowski lembrar eles também. Porque lembra, o Lewandowski que deu a eliminar. Foi eliminar dele. Eu fui lá eu falei pra você, né? Calma que temos que esperar o Joaquim entrar de férias, senão nós estamos fodidos. Porque é louco, eu lembro. Daí dia 15 de janeiro o Lewandowski assumiu, eu fui lá no dia 16. E no próprio decisão ele já mata, né? Então eu vou, com muito jeito, ver se ele não se incomoda de dar um toque. Tá, vamos? Ok, aí vamos falando. Aí vamos falando. Vamos torcer, mas vamos colocar assim, tá no bom caminho, né? Sim, puta, não, eu acho que finalmente vai tirar essa porcaria aí do seu caminho, essa injeção de saco, porque é uma injeção de saco. Tá bom? Tá bom, meu caro. Vamos falando, um abração, viu? Aguardo as notícias, um abraço. Tá bom, tá. Tchau. Viva a democracia, viu? Eu adoro democracia. Fala a verdade, existe algo melhor que democracia? A melhor invenção da humanidade, né? Tá doido. Até Deus ama a democracia. Deus não criou. Deus deve olhar assim e falar, que inveja, viu? Os seres humanos criaram democracia. Não é qualquer democracia. A democracia brasileira, a democracinha. Imagina, Deus deve estar lá do céu olhando e falar, rapaz, velho, com todos os poderes que eu tive, eu não consegui criar democracia, velho. Como os brasileiros criaram. Chupa, né? Ai de você que acha ruim, viu? Você é o radical bolsonarista. Ministério Público da Bahia entra com ação contra Cláudia Leite por mudar a letra de música. Ela colocou lá Yeshua no nome, né? Trocou lá o nome de Iemanjá e não pus, não. É 2 milhões de reais de multa. Dano moral coletivo. Eu quero saber se eu tô nesse coletivo, porque eu também sou baiano, né? Vou ganhar algum dinheiro aí, nem que seja R$1. Quero saber pra quem vai esse dinheiro aí, desse dano moral coletivo. Porque eu não tô recebendo nada. Aí, você corta pro governo. Inquéritos por ofensa a Lula disparam e mira autor de Zé Pilantra, né? Na verdade, Zé Pilantra e até rede Wi-Fi que o chama de ladrão. Você que faz o Wi-Fi, Lula ladrão, você vai ser preso. Um cara que foi alvo aí era pintor. Imagina o risco pra democracia, viu? Realmente, se com um batom e a tinta sai com água e sabão já é 17 anos de cadeia, imagina um pintor, né? Pintar de tinta epóxi. Meu Deus do céu. O governo federal fez nos últimos anos ao menos 57 pedidos de investigação sobre supostos crimes contra a honra do Lula, incluindo episódios em que pessoas gritaram Lula ladrão nas ruas e o caso de um militar que bateu uma rede Wi-Fi com a mesma frase. Aí, a Folha de São Paulo, a mesma Folha de São Paulo daquela matéria, posta liberdade de imprensa dá assalto sobre Lula. Faltou o Estadão apontar o dedo para a imprensa. Saiu uma pesquisa seguinte. 52% acho que Bolsonaro tem que estar preso mesmo. A pesquisa, para mim, podia dar outra manchete, né? 48% dos brasileiros não são mais enganados pela imprensa. É um avanço muito grande, gente. Sem internet, a gente jamais teria chegado até aqui. Aí você corta pro judiciário. 2026. Fugas e dosimetria impedem virada de página do Supremo sobre trama golpista. A porta-voz dele na CNN, Luísa Martins, fala, olha gente, o Supremo quer virar página, mas a culpa é dos golpistas. Os golpistas não deixam os nossos amados ministros em paz, né? Tá ali, né? Prevêem que, embora tivesse a expectativa de começar 26, né, com os casos da trama golpistas resolvidos, o Supremo acha que as repercussões estão longe de arrefecer. Prevê um longo debate sobre as investigações.
Dois fatores principais aguçam essa percepção: os desdobramentos das fugas dos réus e as discussões envolvendo o pele da dosimetria. Ai, coitado dele, né? Um terceiro ponto seria a denúncia oferecida pela PGR contra o blogueiro Paulo Figueiredo. Blogueiro. Como ele mora nos Estados Unidos, o procedimento para sua notificação é mais demorado, porque tem que ter cooperação jurídica internacional. Mas quer julgar o Paulo Figueiredo no primeiro semestre. O Supremo também acompanha os próximos passos do pé da dosimetria. Lula já anunciou que vai vetar, mas o Legislativo pode derrubar o veto, né? Coitado do Supremo. Está sendo forçado a lutar pela democracia. Se isso ocorrer, a norma for efetivada, a redução das penas deverá ser aplicada retroativamente a todos os réus. A Corte aguarda uma enxurrada de pedidos das defesas, tanto os condenados, né, quanto os pelo de janeiro como trama golpista. Vamos ver esses pedidos, como é que eles vão tratar. Além dessas possíveis repercussões, o Supremo tem na pauta do primeiro semestre de 2026 uma série de casos de impacto político, como o caso do Eduardo Bolsonaro, né, que foi a personalidade do ano 2025. Em uma expectativa atualizada do calendário, a Corte pretende encerrar esses julgamentos, considerados mais controversos, ainda no primeiro semestre antes da abertura do calendário eleitoral. Tudo com a maior celeridade do mundo. Espero que essa celeridade também seja aplicada no caso do Banco Master, né? E possamos saber o que tem no celular do Paquito. Aí, falando, né, da dificuldade do Supremo de virar a página, o Estadão não deixa o Supremo virar a página. Só coloquei um parágrafo do texto, que é o quê? Foi a decisão de punir Felipe Martins e tantos outros, porque o Silvinei Vasquez buscou exílio em El Salvador. Ele falou, não, o povo também pode fugir. Punir alguém pelo que outros fizeram, ou pelo que se imagina que possam vir a fazer, que vale instaurar no país um direito penal por projeção. Chamamos assim. A legislação brasileira não admite punições coletivas. Não admite, né? Não admite, não. Tá vivendo em 88. Não conhece o Supremo. Aí cita lá, eu não tô nem pra... Eu não leio pra... A Constituição não existe. O que existe pra mim são as palavras dos democratas. E os ministros do Supremo são democratas, logo apoio eles. Isso não autoriza a flexibilização de direitos e garantias fundamentais, nem a substituição da prova individualizada por suposições de comportamento grupal. É alarmante que isso não seja considerado pela mais alta corte da justiça brasileira. Pois é, né? Aí o Fernando Schultz disse que 2026, a eleição de 26, vamos funcionar como uma espécie de plebiscito das ações do Supremo nos últimos anos. Em parte eu concordo com ele, mas sendo bem pé no chão, né, gente? Não é todo brasileiro que realmente entende o que está acontecendo, que vai direcionar seu voto de acordo aí com o que o Supremo andou fazendo. Mas ele diz, né? Apesar de uma postura mais crítica por parte da sociedade brasileira frente às últimas ações do Supremo, é ilusório acreditar que haverá algum tipo de autocontrole por parte dos integrantes da Corte. Apostar em algum controle externo, considerando a atual formação do Senado Federal, cara, também é um cenário descartado, né? Se o Senado não exerceu o seu poder de controle nos últimos anos, o que é que vai fazer agora? Para Schultz, o elemento central que poderá mudar o comportamento do Supremo passa pelas eleições de 26. Elas vão funcionar, entre muitas coisas, como um plebiscito sobre a ação do Supremo no Brasil nos últimos anos.